tempinho. E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Daniel João, aqui, Head de Operações da Get Commerce. E hoje no nosso bate-papo, a gente vai conversar um pouco com o Felipe Barão de um assunto bem bacana, que é logística, né? Então, já vou passar a bola ali para ele e a gente vai conversando. E aí, Barão, tudo certo? Tudo jóia? Tudo bem, pessoal? Bom, vou apresentar. Meu nome é Felipe Barão. Eu já tenho uma loja virtual há mais de 5 anos e eu também presto consultoria para empresas que já têm e-commerce e para as que estão entrando. E hoje eu vou falar um pouquinho de logística e daí como a gente pode desenvolver o nosso negócio, como a gente pode crescer com uma logística eficiente. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e daí eu já boto uma apresentaçãozinha. Joia, pessoal? Então nós vamos falar um pouquinho sobre como vender mais com uma logística eficiente. Aí nós trouxemos 8 perguntas e respostas para que vocês melhorem a logística de vocês. Bom, primeiro, o que o cliente quer? O cliente quer frete grátis e ele quer entrega imediata. Claro que a gente sempre tem que pensar como é que a gente vai entregar isso, né? E aí a gente tem um desafio. O primeiro deles é chegar próximo à expectativa, então ter uma entrega muito rápida, uma entrega muito eficiente, para que o cliente satisfaça esse desejo de frete grátis também, né? Um custo de frete que não se torne pesado para ele. E também tornar a logística irrisória frente à compra. Então, a gente conseguir transformar o pedido dele em algo tão vantajoso que a logística, esperar 2, 3 dias para receber, ou propriamente o custo que ele vai ter, se torna irrisório frente à compra. E a gente tem um outro ponto que é como diminuir o custo logístico. Bom, hoje o Brasil é um país continental, né? Um país muito grande. Então, se a gente estiver próximo do nosso cliente, se o nosso estoque estiver próximo a ele, o nosso custo consegue ser reduzido se a localização geográfica estiver próxima ao nosso cliente. Se a gente tiver um volume grande, a gente também consegue negociar com as transportadoras. Então, quanto mais a gente vender, menos a gente paga em transportadora e em logística. E aí, negociação por trajeto. Então, se é um trajeto que tem um volume muito grande, tu consegue estar buscando transportadoras que fazem esse trajeto e tu consegue ter um custo melhor para aquele trajeto específico. E a gente tem algumas oportunidades nesse ponto, que é terceirizar o estoque. Então, o meu estoque hoje está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e eu posso mandar ele lá para São Paulo. Então, como eu vendo mais para São Paulo, o meu custo vai ser menor. Então, eu vou estar mais próximo do meu cliente e eu vou economizar com frete. Eu vou até poder possibilitar para ele frete grátis com um custo menor. Cross-docking, então, vender diretamente com o estoque do meu fornecedor. Ter menos opções de frete, então muitas vezes a gente busca 3, 4 transportadoras e acaba não tendo uma negociação boa com nenhuma delas. Então vamos filtrar, vamos ver qual é a melhor transportadora que atende a nossa necessidade e vamos tentar ganhar escala com ela. E aí 62% das vendas do e-commerce são para o Sudeste, então a logística principalmente vai ser para lá, então a probabilidade da gente ter um custo menor estando lá é muito maior. E a gente tem os modais. Então, quais são os principais modais? O aéreo, o rodoviário, e aí eu trago um ponto que ele está começando a surgir, que é o rodoviário por ônibus. Algumas transportadoras já utilizam parceria com empresas de ônibus. Um pequeno exemplo que eu trago para vocês, eu fiz uma cotação para mandar daqui da cidade onde eu estou, de Santa Maria para São Paulo, que dá 1.300 quilômetros, via ônibus em 2 dias ele está em São Paulo. Então, esse é um prazo praticamente de aéreo. Então, é uma oportunidade que tem também. Claro que eles não fazem a logística de ponta a ponta, eles não entregam na casa do cliente, mas é uma opção que vem crescendo e eu acredito que vai surgir mais aí como opção para os e-commerce. E, de uma forma geral, eles trabalham de forma híbrida também. O aéreo faz uma rota e depois passa para o rodoviário para fazer a entrega final. E aí, quais são as opções de frete para pequenos? Então, pequenas empresas que estão começando, como é que elas, geralmente elas começam? A gente tem a opção Correios, que ela acredito que todos os e-commerce começam com Correios.
porque ele é de fácil acesso, tu consegue ir na boca do Correios ali já fazer uma postagem, não precisa ter contrato com eles, e também as transportadoras. As transportadoras geralmente procuram volume, mas a gente vai dar uma olhadinha de como a gente consegue negociar com elas também. E a gente tem algumas oportunidades. A negociação em massa. As transportadoras, de uma forma geral, elas querem volume. Então, quando tu é pequeno, a gente sempre sugere, busca um parceiro, busca um amigo, busca lojas da tua cidade para tentar negociar, para dar um volume maior para essa rota que eles estão fazendo, e vocês conseguem ganhar em conjunto, né? Desenvolver parceiro estratégico, então apresentar para o teu fornecedor logístico a tua empresa e quanto que ela pode crescer se ela conseguir entregar mais rápido com menor custo. Então, a longo prazo, ele vai ganhar, né? Se tu conseguir uma condição boa com ele, ele também vai ganhar a longo prazo. E aí, um ponto que a gente tem é que as transportadoras, elas buscam parceiros nas cidades. Então, quem negocia é esse parceiro, esse pequeno parceiro que faz a entrega, geralmente ele que negocia o quanto ele vai cobrar de frete. Então, se aproxima dele, aproveita que ele está geograficamente perto de ti, traz ele para o teu negócio, tenta trazer ele como parceiro estratégico e vocês cresçam juntos. E aí a gente tem um ponto de atenção, que é a abrangência das transportadoras. Não são todas as transportadoras que atendem o Brasil inteiro. Então, esse é um ponto que vale a pena cuidar. De uma forma geral, todas atendem a região Sudeste e Sul, e algumas aí sobem um pouquinho mais. Mas, no momento de negociação, estudem o público de vocês, para qual estado vocês vão vender, e aí é um ponto que vale para talvez trabalhar com mais de uma transportadora, ou buscar uma transportadora que atenda às necessidades. E aí a gente vai falar um pouquinho de restrições. Não são todas as transportadoras que podem carregar qualquer tipo de produto. Por exemplo, produto com bateria, notebook, celular, algumas transportadoras que fazem aéreo não podem carregar. Então, eu também me surpreendi quando eu vi isso, porque na minha percepção, se eu entro como passageiro com celular, com notebook, carregar a bateria não teria problema. Mas são poucas as transportadoras que têm essa liberação, e é uma liberação bastante cara, então acaba sendo poucas que têm. Inflamáveis, obviamente, perecíveis, e a gente tem um risco bastante grande. Quando a gente tem um produto que ele não pode ser atendido por qualquer transportadora, a gente acaba muitas vezes tendo a dependência de uma ou poucas transportadoras. E a nossa negociação também pode ficar um pouco mais complicada. E a gente sempre quer oferecer muitas opções de frete para o cliente, e esse é um ponto que é bastante importante. Quantas opções de frete ter? A normal, então, para o cliente que quer um frete mais barato. A expressa, para que ele receba mais rápido e pague mais caro por isso. E a super expressa, que eu chamo que seria uma telemoto, um motoboy que vai fazer a entrega no mesmo dia. Aqui eu trouxe alguns exemplos do Marketplace de formas de entrega. Então, a primeira forma de entrega ali, ele oferece para os clientes Prime frete grátis, de 7 a 9 dias. E a segunda é um parceiro deles que vende, a gente já vê que o custo dele ficou bem maior e o prazo também dobrou praticamente. E a terceira é a nossa opção que a gente tem no site. Então, a gente vê que tem a transportadora com 7 dias úteis e ela acaba sendo mais barata que o PAC, que é 3 vezes mais demorado. Da mesma forma, os Correios com a forma expressa. Então, a gente acaba tendo uma negociação boa com a transportadora e tendo uma opção para fugir um pouquinho dos Correios e também economizar. Aí, a gente traz como é que a GetCommerce pode melhorar a logística. A gente está trabalhando num projeto com integrações, então com a Frenet é um exemplo que a gente traz integrações, a Frenet faz integrações com as transportadoras para fazer a cotação de frete, consegue criar algumas regras diferentes por eles. Negociação em massa, então a GetCommerce também está negociando com transportadoras para que os clientes consigam ganhar escala, então ter uma condição diferenciada para começar a vender e conseguir ganhar o mercado com uma transportadora parceira. E então a oportunidade que a gente está trazendo são parcerias estratégicas com transportadoras, então para que o pequeno consiga crescer, para que o que já vende consiga vender ainda mais e para que o grande
aí conquiste muito mais mercado. Agilidade na negociação, a gente sabe que as transportadoras não são rápidas em negociação, então a gente está buscando com eles já uma negociação pré-definida, para que a gente consiga ter agilidade, para que tu consiga já começar a vender utilizando a transportadora e não tendo que arcar com alto custo, que é os correios no início. E com isso tu vai conseguir um menor preço e também um menor prazo. Então tu ganha agilidade e tu ganha economia e teu cliente também vai acabar economizando. E também a facilidade para ganhar escala. Muitas vezes na nossa empresa, se eu contar dias que eu perdi para negociação com cada transportadora, agora a última transportadora que eu consegui negociar foi uma semana, até foi bastante rápido. Mas as outras geralmente eram 1 ou 2 meses. Então, se a gente colocar no papel isso, eu ficava preso aos correios, até que 2 meses depois eu consegui oferecer uma opção de frete melhor para o meu cliente. Dessa forma, eu passei a vender mais. E quais são os resultados que podem ser obtidos? Tu vai aumentar a tua conversão, então quanto mais rápido e mais barato tu entregar para o teu cliente, mais tu vai vender. Obviamente, o teu crescimento o crescimento do faturamento vai acontecer, tu vai ter um ROI melhor, então tudo que tu investir em mídia, tudo que tu investir para trazer os clientes, vai ter uma melhoria, tu vai ter um preço, um prazo e um serviço melhor. Pessoal, agora falando um pouquinho mais do ecossistema da GetCommerce, são nossos pilares a gestão, a estrutura e a tecnologia. Então, um exemplo de estrutura é essa parceria com as transportadoras, é uma melhoria para o ecossistema e a gente está disponibilizando tecnologia. Então, já integrações prontas para vocês começarem a utilizar esse sistema e ter uma gestão de negócio mais eficiente. Caso você tenha alguma dúvida, a gente está terminando agora os pequenos ajustes com as transportadoras. Manda e-mail para a gente, vamos conversando, que assim que estiver rodando, a gente vai mantendo vocês informados. Tá joia? Dani, estou liberando para ti aí. Beleza. Vamos trocando uma ideia. Uhum. Eu até tenho aqui anotado que umas perguntas que vieram. Mas aí, beleza. Deixa eu te passar aqui a primeira, que é que surgiu uma dúvida que com os correios o pessoal consegue botar o código para rastrear as encomendas e ele pergunta, utilizando uma transportadora, eu consigo também passar para o cliente rastrear o pedido, aonde ele está e tal? Sim, esse era um problema que tinha, eu acho que aproximadamente 2 anos atrás, não eram todas as transportadoras que ofereciam rastreamento. Hoje, praticamente todas as transportadoras disponibilizam, inclusive elas estão mandando e-mail para os clientes quando tu disponibiliza, é o mesmo serviço que os correios fazem, quando está saindo para entrega, quando está movimentando. Então, hoje, praticamente todas já disponibilizam código de rastreio. No momento que a gente faz a imersão do pedido lá no sistema deles, eles já disponibilizam para a gente. Isso, bacana. Porque até quem compra online já vê, né, que começa a receber uns códigos de tracking lá que não são mais os dos Correios, né, já são específicos de transportadora, né? Bacana. Isso. A outra dúvida aqui que o pessoal falou é a questão do frete grátis. Tu acha que realmente impacta ali na estratégia de uma loja? E daí o pessoal perguntou, e além de se impacta na hora de converter para o cliente, se tem algum macete, alguma coisa para tu conseguir incluir esse frete grátis dentro de um pedido? Uhum. Assim, ó, o frete grátis, ele foi colocado na cultura do e-commerce, né? Então, logo no início, quando surgiu, o frete grátis era quase que regra para todos os pedidos. Hoje a gente já vê que o frete grátis tem algumas restrições. Então, o que a gente sempre tenta fazer? Quando a gente cria uma opção de frete grátis, a gente tenta aumentar o ticket médio. Então, o cliente que vai me comprar para ganhar o frete grátis, ele vai ter que me comprar um pouco a mais do que a média. Então, esse é o ponto que a gente busca para tentar aumentar o faturamento. Um outro ponto, a gente negocia com a transportadora a rota. Então, eu consigo ter uma rota muito boa de Santa Maria a Porto Alegre, por exemplo, e eu vou negociar para dar frete grátis para esse cliente. Então, o cliente também comprando em Porto Alegre vai ter uma condição diferente. E a questão do custo, a gente sempre tenta diluir ele com produtos que a gente tem uma margem um pouquinho melhor e, obviamente, tentando faturar mais. Então, aumentou o ticket médio,
eu vou diminuir um pouquinho o que eu vou ganhar, mas eu vou fazer com que o cliente compre mais. E ele ajuda na conversão também, né? Então, às vezes tu tem o custo do frete é 10% do pedido. Aí, na visão do cliente, acaba sendo um desconto que ele tem, e daí tu consegue tá convertendo Sim, mais. exato. E daí até tem o gancho aqui, ó, que tu falou das regiões ali, de conseguir negociar, que daí tu comentou ali na palestra que a região sudeste, ali sul-sudeste, é onde gira mais, né, as vendas de e-commerce. Aí perguntaram, Isso. vale a pena fazer as estratégias definidas por região? Eu acho que no sentido até de criar algumas estratégias, né, específicas, tipo, região sul é tal coisa, sudeste, vale a pena investir tempo nesse tipo de estratégia? Sim, na verdade, quando a gente fala sul e sudeste, é praticamente 80% das compras de e-commerce estão nessas regiões, né? Então, às vezes, se eu for focar vender para o norte, eu vou estar até desperdiçando tempo e dinheiro. Vale a pena fazer, e principalmente quando tu consegue ter uma negociação diferente para essas regiões. Qual que é a lógica do custo da transportadora? Ela tem um custo elevado quando ela tem que levar poucos pedidos para uma região mais distante. Quando a carga é grande, por exemplo, São Paulo, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, esse custo acaba sendo diluído porque o volume é bastante grande. Então, o custo que tu tem é menor. Então, se tu conseguir uma negociação diferente para essas faixas de CEP, tu certamente vai passar a vender mais para essas regiões. Sim. E daí surgiu uma outra dúvida aqui que comentaram que os Correios, tipo, ele tem algumas restrições, né, ali, tipo, principalmente no Rio de Janeiro e tal, alguns CEPs com restrições. Uhum. E daí perguntaram, vale a pena quando eu estiver criando minha estratégia de entregas já restringir totalmente essas regiões ou vale a pena apostar e correr o risco? O Rio de Janeiro ele representa pouco do que compram, né? Então, até inclusive para nós é assim, e para a regra de mercado ele não representa tanto. Uh, quando nós vendemos, nós sempre analisamos o CEP, quando a gente vê que é Rio de Janeiro, e acaba comunicando o cliente para que ele vá até a agência retirar. Então, até o cliente já está meio acostumado, ele sempre às vezes quando acontece deve ser do Rio de Janeiro, ele pergunta para a gente, aqui entrega, eu consigo receber no meu endereço, e como a gente tem a comunicação com os correios direto, muitas vezes já aparece na Uhum. cotação do frete que vai ter uma restrição. Então o cliente também já fica mais antenado a esse ponto. Mas em termos de energia e resultado, eu não faria nada específico para o Rio de Janeiro. Isso vendo o meu negócio, né? Claro que Uhum. cada negócio é um, Sim. mas eu focaria em, por exemplo, São Paulo, que eu teria mais retorno, porque é justamente onde tem mais vendas. Beleza. E daí aqui mais uma que perguntaram, assim, para negociar com uma transportadora, o que seria um volume mínimo de pedidos? Acho que Ah, seria bacana. em termos de volume mesmo, né? Acho de pedidos. Assim, ó, a gente sempre, quando nós tínhamos 50 pedidos por mês, era bem complicado, mas isso foi há bastante tempo. E hoje as transportadoras já mudaram também o mindset delas. Elas já estão pensando um pouquinho diferente, porque elas estão vendo que tem um mercado grande aí que atendeu o pequeno. Porque eles já têm o custo operacional, eles já têm que fazer aquela rota. Então, quanto mais carga eles colocarem, melhor para eles. Ainda mais que nós estamos num centro interior que vamos mandar para captar os produtos. Uh, a gente notou que a gente consegue brilhar um pouquinho o olho da transportadora quando a gente está falando em 200 pedidos para cima, 150 pedidos para cima, mais ou menos por aí. Mas a gente sempre traz para dentro e tenta trazer ele como parceiro. Então, aconteceu isso com as transportadoras, nós conseguimos aumentar as nossas vendas em função de ter um frete bom. Então, para te ter uma ideia, a gente teve uma conversão maior do que nós tínhamos, de 30%, só por colocar uma transportadora que ofereceu um custo menor e um prazo menor da entrega. Então, imaginando que tu tenha 1% de conversão, tu vai ficar com 1,3. Então, a cada 1.000 clientes que tu tenha, tu vai estar Sim. vendendo mais, né? Então, são pequenos detalhes que às vezes a transportadora não enxerga, mas quando a gente coloca no papel, eles começam enviando 10 pedidos e vão passar a enviar 20, a enviar 30, e o teu crescimento vai ser em cima disso.
Exato. Então, acho que é bem isso, né? Um bom caminho de iniciar é pelos correios, aí tu ir validando, né, o teu negócio, se sentindo o mercado, e de conforme ganha volume, tu já ir fazendo essa projeção com as transportadoras, né? Isso. É. É até um ponto que, para quem está começando, para quem ainda não começou a vender, se tu conseguir uma transportadora, por mais que ela não seja tão barata, ou seja um pouquinho mais cara, ou seja o mesmo preço dos Correios, também vale a pena, porque hoje a gente sabe que os Correios estão tendo bastante problema da entrega, eles têm uma demanda muito forte de fora e a operação deles não está bem redondinha. Então, o cliente também se sente seguro de comprar com uma transportadora e estar recebendo no prazo que ele contratou, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que quando o cliente compra, ele está comprando um código de rastreio e a Exato. esperança de receber, né? Exato. Então, quanto mais próximo a gente estiver do cliente, quanto mais próximo a gente conseguir estar dele, quanto mais informação eu passar para ele, ó, teu pedido está sendo separado, vai pela transportadora XYZ, o código é esse, tu rastreia aqui, mais seguro ele vai estar, mais tranquilo ele vai estar, porque ele sabe que está tendo respaldo. Então, às vezes acontece de a gente comprar um item, não receber nenhuma informação e tu até esquece que comprou, quando vê tu tá surpreendido que chegou. Só que, Exato. claro, às vezes tu tem a segurança, às vezes tu já fica achando que te roubaram, que não vão te enviar o pedido, daí tu já entra, abre um saque, aí se não te responde, tu já vai para Reclame Aqui, então são alguns pequenos detalhes que vai passando segurança para o cliente e daí ele vai ficando tranquilo de comprar contigo e vira uma compra recorrente. Exato. Acho que esse é o ponto, né? Passar essa segurança, porque é que nem tu comentou, o cara tá comprando uma promessa, né? E daí a Exatamente. jornada de compra dele não termina quando passa o cartão ali no site, né? Vai terminar só quando ele receber o produto. E daí dentro dessa jornada, um dos calcanhares é justamente essa logística, né? Que ele tem que fazer, tem que receber o produto certinho e muitas vezes alguns já não tem também todo o conhecimento, porque é um mercado novo, né? Ficam com medo. Então é sempre bacana tu conseguir ir replicando para o cliente. E daí, Isso. É, até quando a gente pensa em. Às vezes a gente compra de grande. Geralmente grandes e-commerce eles dão um prazo muito grande e acaba entregando muito antes. Aconteceu comigo de eu comprar pneu para o carro e eu agendei a revisão baseado na chegada dos pneus. Só que os pneus eram para chegar em 3 semanas, chegaram em uma. Então eu fiquei com os pneus dentro do carro porque eu tinha agendado a revisão. Então, uh, claro que me surpreendeu pela eficiência, mas ao mesmo tempo eu tinha uma programação, né? Então, quanto mais próximo tu conseguir chegar, eu acredito que seja melhor para o cliente também, porque às vezes até tem clientes que compram e não vão estar na cidade, por exemplo, vão estar viajando. E daí quando o cliente vê, tá, não, tô tentando entregar, mas eu não era nesse prazo, né? exato, é. Mas era. Aqui estamos encerrando aqui praticamente as perguntas, né? Começam a vir algumas ligadas já justamente a como conseguir as transportadoras, como achar as melhores, como que atende. E daí eu acho que já encaixa ali no e-mail, a gente vai deixar aqui na descrição do webinar os links para quem quiser entrar em contato conosco, a gente consegue passar os contatos diretamente de algumas transportadoras que a gente já tem contato, já tem negociação, né, e que consegue um diferencial para o pessoal e que principalmente que está começando, né, já começar a ter um diferencial também nessa parte de logística. Então, acho Uhum. que queria agradecer aí, Barão, pela oportunidade de estar trocando experiência com a gente, pelo bate-papo, né, Claro, claro. e ficamos à disposição aí, pessoal, para quem tiver dúvida, quem tiver comentários, pode ir mandando para a gente, quem não conseguiu mandar agora, né? A gente pode responder depois, bem tranquilo. E queria agradecer, então, o Isso. pessoal que ficou assistindo aí até o final. E seria isso. Valeu aí, então, Barão. Um abraço aí, Obrigado, Daniel. pessoal. Falou. Tchau, tchau. Um abraço.